Olá pessoal, olá todo mundo aí que está acompanhando o Giro Esportivo, eu sou o Pedro e antes da gente falar sobre o assunto de hoje, a gente vou primeiro pedir para vocês curtirem, se inscreverem no canal, pode curtir só no final do vídeo também, eu espero que vocês gostem do vídeo de hoje, mas eu peço que vocês se inscrevam no canal para ajudar a gente a conseguir melhorar a qualidade do canal, a fazer mais vídeos e a também pensar até em monetização, quem sabe, né? Ajudem a financiar o projeto aqui do canal para a gente falar mais de futebol maranhense, de futebol brasileiro também. Também compartilhe com o pessoal, ajude aqui o canal a ganhar projeção aí para o pessoal que gosta de acompanhar futebol. Ontem a gente fez um vídeo sobre o Maranhão do Sul, sobre o que aconteceria se o Maranhão do Sul viesse mesmo a ser um estado, a surgir aí como estado novo, que seria a separação de 49 municípios do estado do Maranhão. Só que foi uma abordagem um pouco mais geográfica, uma ideia de como é que isso ajudaria a incentivar no desenvolvimento do futebol mais ao sul do estado, né? De como os times teriam mais incentivos para participar de campeonatos, já que teria uma distância menor, né? Um território menor para percorrer, e aí isso poderia ajudar bastante no desenvolvimento do futebol da região. Já existiram torneios, principalmente na década de 90, 91 por aí, que teve o torneio do Maranhão do Sul. E aí, foram estádios cheios, foi um torneio que foi um sucesso, mas que era mais baseado em competições de seleções. Existe até hoje esse tipo de torneios. O assunto de hoje, ele pega um pouco mais na parte de competições, para ver como é que exatamente essa mudança, essa criação de um novo estado faria aí nessa divisão de vagas para a Copa do Brasil, para a Série D, para a Copa do Nordeste e Copa Verde. Eu coloquei uma enquete no Twitter mais cedo, perguntando o que o pessoal achava de colocar, como é que a região do Maranhão do Sul ficaria melhor encaixada, se ficaria melhor no Norte ou se ficaria melhor no Nordeste. E aí, a maioria escolheu o Nordeste, mas foi uma votação bem equilibrada, Norte e Nordeste ali ficaram meio divididos, foi quase 50-50 para cada. Então, a gente começa assim. Maranhão do Sul, né? Aquela região, para quem já viu, está no meio do Norte e do Nordeste. Então, em teoria, poderia escolher qual seria a região para onde ele entraria, para o Norte ou para o Nordeste. Agora, a gente pegando essa parte política da coisa e tentando buscar para uma questão futebolística, vamos pensar o seguinte. O que aconteceria se o Maranhão do Sul resolvesse se juntar ao pessoal do Norte do país, né? Então, principalmente a competição principal de campeonatos regionais seria a Copa Verde, não a Copa do Nordeste. Se o Maranhão do Sul resolvesse se juntar ao Nordeste, a competição seria a Copa do Nordeste. Então vamos parar para pensar em cada um dos casos. Se fosse a Copa Verde, o que aconteceria? Bom, hoje a Copa Verde ela tem as 7 federações do Norte. Pelo menos na edição de 2019 não teve o Tocantins, mas porque foi avisado em cima da hora, nenhuma equipe do Tocantins quis disputar. E aí acabou ficando de fora. Mas, na teoria, a Copa Verde é composta por 7 estados do Norte, né? Também pelos 3 estados, mais o Distrito Federal e o Espírito Santo, somando, então, 12 unidades federativas participando da Copa Verde. E aí tem uma divisão de vagas. Todos os campeões estaduais têm direito a uma vaga. Alguns times entram por ranking de clubes e alguns entram por ranking de federações. Como o Tocantins ficou de fora esse ano, entraram 7 pelo ranking de federações e entraram 6 pelo ranking de clubes. E aí, além dos 11, né, tirando o Tocantins, entraram os 11 campeões estaduais da temporada 2018. Então, com a entrada do Maranhão do Sul, a grande mudança seria que não existiriam mais 12 estados, e sim 13. Né? E a Copa Verde hoje, ela tem 24 equipes. Dessas 24, 16 entram na primeira fase, e as 8 melhores ranqueadas entram na segunda fase. Então tem uma facilidade aí de um nível para poder entrar na competição. A principal equipe do Maranhão do Sul seria o Imperatriz. E com isso, o Imperatriz teria a vaga garantida todo ano. Já que o Imperatriz está entre as melhores equipes do ranking de clubes. Já que as melhores só a gente tem Goiás, Atlético e Vila. Atlético e Vila pelo menos não tinham interesse em participar. Desistiu muita gente. Cuiabá. Aí tem o Atlético Acreano, mas e o Imperatriz. E aí tem Paysandu, o Remo também. Então, mas boa parte dessa seria campeão estadual, então não precisaria
ficar competindo por vagas no ranking. Isso facilitaria a situação do Imperatriz, que teria boas condições de entrar aí via ranking de clubes. Se não entrasse via ranking de clubes, para entrar no ranking de federações seria um pouco mais difícil. Mas, caso o Imperatriz se mantenha na Série C, ou que pelo menos algum time da região subisse da Série D para C, como o Cordino, por exemplo, Cordino que também está na região da proposta do Maranhão do Sul, então a gente poderia ter uma situação interessante. O Maranhão do Sul, como eu falei no vídeo de ontem, ele seria o último nesse ranking de federações. Se, por exemplo, a mudança fosse feita agora no final de 2019, para os próximos anos, o Maranhão do Sul tem o potencial, inclusive, de ficar entre as 4 melhores federações de todo o contexto da Copa Verde, de todas essas federações aí que a gente foi dizendo. As melhores, potencialmente falando, são, né, Goiás, Pará, Mato Grosso e o Acre, além do Amazonas. E aí, o Maranhão do Sul tem potencial de ficar entre as 4 melhores federações. Ficaria abaixo só de Goiás, Pará e Mato Grosso. Então, entre as 4 melhores aí, garantiria pelo menos uma vaga via ranking de federações para os times melhores ranqueados, e aí o Imperatriz conseguiria entrar facilmente de acordo com o ranking atual. A proposta que eu pensei para a Copa Verde de mudança, já que teria que entrar uma federação nova, é a seguinte: a gente colocava os 13 campeões estaduais, colocava 5 clubes entrando via ranking de federações, ou seja, as federações melhores ranqueadas teriam um time garantido, e aí os 6 melhores do ranking de clubes manteria essa divisão atual aí de 6 times classificando via ranking de clubes, então daria os 24 certinho, e aí seria uma boa. É importante a gente parar para pensar que essa mudança do Maranhão do Sul traria muito benefício para os times da parte sul do estado, porque hoje eles têm que disputar contra os times da capital essas vagas em competições nacionais, em Copa do Brasil, em Série D, e também nas competições regionais, que por enquanto seria apenas a Copa do Nordeste, né? Então, o que acontece todo ano? O Moto praticamente todo ano garante uma vaga na Série D, garante vaga na Copa do Brasil. O Sampaio não precisa do estadual para garantir vaga na Copa do Brasil. Ele entra via ranking de clubes em último caso, ele não precisa estar com a vaga de estadual. O MAC precisa sim disputar a competição estadual, precisa ir bem, e nos últimos anos o MAC vem conseguindo classificar para as competições de vez em quando. As exceções que a gente tem para os times do interior foram o próprio Imperatriz, quando ele entrou na Série D de 2015, o Cordino entrou em 2017 e o Cordino entrou em 2018 também. O próprio Imperatriz também entrou em 2018, porque Cordino e Imperatriz estiveram entre as melhores equipes do campeonato estadual. O Moto entrou em 2018 e não foi pelo estadual, o Moto entrou via rebaixamento da Série C, por isso que a gente teve 3 maranhenses aí no Campeonato Brasileiro Série D. E aí, o Moto, sendo um concorrente muito forte em todas as temporadas, ele fica muito difícil para os times do interior conseguirem pleitear uma vaga na Série D. A segunda vaga agora vai vir a Copa FMF. No último ano que ganhou foi o MAC. E o MAC, ele sempre entra favorito na Copa FMF. Sem essa competição de vagas, mesmo que com o novo formato da Série D o Maranhão do Sul ganhasse apenas uma vaga na disputa, ainda seria lucro, porque teria um time garantido todo ano. E isso a gente não tem no formato atual das competições maranhenses, tanto o estadual quanto a Copa FMF. A Copa do Brasil é a mesma coisa, daria um benefício para as equipes do Sul, que garantiria esses times todo ano. Uma coisa que a gente não tem hoje. Enfim, isso, a primeira parte é pegando se o Maranhão do Sul fosse para o Norte, se fosse para disputar Copa Verde. Se fosse disputar a Copa do Nordeste, a situação ficaria bem mais complicada. Mas ainda assim, os times teriam um ganho, porque também garantiriam um time na competição. O grande problema disso é que a entrada de federações é mais difícil de ser negociada na Copa do Nordeste. Não sei se o pessoal lembra como foi a entrada de Maranhão e Piauí em 2014, que aí teve que ter uma longa negociação, foi uma batalha aí, que Maranhão e Piauí até desistiram das vagas da Copa Verde para tentarem entrar na Copa do Nordeste, e aí teve discussão com o pessoal das federações, da Liga do Nordeste, para poder ser aprovada a entrada dessas federações aí na Copa do Nordeste, né? Porque antes os times jogavam como nortistas e tinham vaga até assegurada para a Copa Verde, mas não quiseram para tentar a chance da Copa do Nordeste. Se o Maranhão do Sul
fosse para o Nordeste, poderia tentar pleitear uma vaga na Copa do Nordeste, e aí a situação ficaria um pouco difícil, porque esse modelo da Copa do Nordeste ele está muito bem fechadinho, ele está muito bem arranjado, é diferente da Copa Verde, que é mais flexível. O da Copa do Nordeste, hoje, entram 16 equipes, sendo 4 via preliminar. Então, entram os 12, 9 campeões estaduais, mais os 3 melhores ranqueados das 3 melhores federações, que hoje são Bahia, Pernambuco e Ceará. Pode ter uma pequena inversão no futuro do Ceará passando de Pernambuco, mas isso ainda não é uma certeza, é uma possibilidade. E aí, tirando esses 12, os outros 8 times entram via preliminar, que são os times de todas as federações do Nordeste, exceto a cearense. Então entra um time da Bahia, um time de Pernambuco, entra um time daqui do Maranhão, Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, Alagoas e Sergipe. Entram todos esses. Só não vai entrar mesmo o cearense, porque o cearense tem 2 vagas diretas, mas não tem nenhuma na preliminar. Enfim, o novo formato dessa Copa do Nordeste, para o Maranhão do Sul entrar, caso a entrada fosse aprovada, poderia ser assim. Manteria esses 20 times entrando, só que aí faria diferente. Entraria os 10 campeões estaduais, incluindo o campeão do torneio do Maranhão do Sul. Aí, em vez de entrarem 3 melhores ranqueados das 3 melhores federações, entrariam só 2. Então entraria só um da Bahia e um da segunda melhor federação, que poderia ser Pernambuco ou Ceará. E aí os outros 8 times seriam os times a preliminar da terceira federação para baixo. E aí fecharia certinho, né? Então, se o time não tivesse 2 times com vaga direta, ele teria pelo menos um time na preliminar. Então, todas as federações aí poderiam ter 2 equipes na Copa do Nordeste, garantindo pelo menos uma. Então, ainda seria muito lucro para o pessoal do Maranhão do Sul conseguir essa vaga na Copa do Nordeste, conseguir aí conversar com a Liga do Nordeste para ter essa vaga extra. É uma chance de subir no ranking, é bem mais difícil. Então, seria praticamente inacessível da Federação do Maranhão do Sul chegar entre as 2 melhores federações do Nordeste, porque são muito fortes. E aí, até no modelo atual, se a gente fosse pegar quais são as federações mais bem colocadas, a do Maranhão do Sul, mesmo tentando subir, ela só tem potencial de passar num futuro próximo da Federação Piauiense. E a Federação Piauiense, inclusive, deve disputar o preliminar da Série D 2021, porque deve ser uma das piores federações. Mas de resto, Bahia, Pernambuco, Ceará, Alagoas, Rio Grande do Norte, Maranhão. Maranhão vai passar do Rio Grande do Norte, mas com essa mudança do Maranhão do Sul, o Maranhão perderia pelo menos em um ano, talvez conseguisse recuperar nos outros. Aí também Paraíba e Sergipe. Nenhuma dessas o Maranhão do Sul teria condições, pelo menos num prazo curto, de ultrapassar. A única que ele teria chance seria o Piauí, então seria inacessível ele tentar ficar aí com 2 vagas diretas. Mas ainda seria lucro, porque sempre garantiria um time na disputa. Para a Série D, é um pouco complicado, mas nada que não possa ser resolvido. Poderia aumentar vagas aí, ou então redistribuir algumas vagas na Série D, ou até mesmo criar uma preliminar entre as piores federações. E como a Federação do Maranhão do Sul teria um altíssimo potencial de subir nesse ranking, então poderia até, quem sabe, ter uma vaga ou 2 vagas no Campeonato Brasileiro Série D sem ter o susto de passar por uma preliminar. É uma possibilidade, né? Então aí, mas tem que ver se isso dá certo ou não. Para a Copa do Brasil também poderia garantir pelo menos uma vaga, só que aí teria que redistribuir, e aí isso aí teria que dar uma mexida bem significativa no formato da competição, que seria bem mais fácil de mexer, bem mais difícil de mexer do que na Série D. Mas, tirando isso, eu acho que eu consegui abordar o básico aí da ideia de como seria essa mudança de federações. Seria bastante benéfico para o Maranhão do Sul. Para a gente aqui do Maranhão, né, o Maranhão do Norte, vamos dizer assim, não seria tão benéfico de início, mas pode ser uma boa também, porque diminuiria a concorrência dos times do Sul e aí garantiria também alguns times na Série D, não traria tanto prejuízo futuro na divisão das vagas aí da Copa do Brasil, só que dependeria também de boas campanhas do Moto e do MAC. Hoje está mais fácil para o Maranhão ter 3 vagas na Copa do Brasil, justamente porque o Imperatriz conseguiu
adicionar bastante na pontuação do estado. Mas isso aí, se vai para frente ou não, a gente só vai saber mesmo no futuro. Por enquanto é isso. Obrigado pelo pessoal que assistiu até aqui. Então eu vou pedir de novo, se vocês puderem, sigam o nosso canal aí, ativem as notificações, também curtam, comentem e compartilhem, o famoso CCC, né? Curtir, comentar e compartilhar. E é isso. Obrigado pela audiência. Até o próximo vídeo.